Eu quero compartilhar a palavra de Deus com os irmãos. Lembrando aos irmãos que na terça-feira tem um grupo família. Temos um grupo aqui na quadra A, né? O grupo. Os irmãos não deixem de participar do seu grupo. Temos outro grupo ali na casa da nossa irmã Samarinha, dos jovens. Temos outro grupo lá na casa do Adalto, lá no São Roque. E temos mais um grupo que vai ser lá na casa da minha sogra, né? Que é o outro grupo dos jovens, liderado pelo Júnior. Então, lá na casa da minha sogra. Os irmãos já sabem, né? Que os irmãos que pertencem ao grupo já sabem. Não deixem de participar do seu grupo familiar, lugar onde você está ali dando e recebendo, né? Amor, comunhão, e Deus tem feito a nossa família crescer de forma extraordinária. Queridos, vamos à palavra do Senhor? Abra sua Bíblia comigo no livro do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, como escreveu João, Evangelho de João, capítulo número 14. Eu queria te convidar a se colocar de pé para nós lermos esse texto e orarmos. Evangelho de João, capítulo 14, versos de 1 a 3. Evangelho de João, capítulo 14, de 1 a 3, está aqui na tela, os irmãos podem acompanhar. Disse assim a palavra do Senhor: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que, onde eu estiver, estejais vós também. Senhor, em o nome de Jesus, reunimos-nos aqui. Agora, Senhor, nesse momento da palavra, eu venho te pedir, juntamente com a igreja, que o Teu Espírito Santo nos guie em toda a verdade, nos ilumine, ó Deus, segundo o Teu propósito, aquilo que o Senhor tem reservado para nós nessa noite, que venha do alto, ó Pai, que de uma palavra revelada, que o Senhor ilumine os nossos corações, ilumine a nossa mente, tire as escamas dos nossos olhos, Senhor, e que todo pensamento seja levado cativo à obediência à Tua palavra. Que ninguém, ó Deus, que entrou aqui saia da mesma maneira, mas que possa receber a Tua palavra com alegria no coração. É o que nós pedimos no nome de Jesus. Amém e amém. Você pode dizer um amém? Pode se assentar, em nome de Jesus. Não citei, né, mas também tem o Jade, está ali, né, sentadinho ali juntamente conosco, ao Senhor nessa noite. Queridos, na casa do meu Pai. O tema dessa mensagem é na casa do Pai. Outra vez eu preguei sobre a casa de Deus, mas eu dei um ênfase à própria igreja local, que também tem essa figura da casa de Deus. Mas hoje nós vamos caminhar segundo Deus, colocar no nosso coração. Quando Jesus disse, na casa do meu Pai há muitas moradas, Ele estava confortando o coração dos seus discípulos. A gente vai entender isso mais dentro do contexto. Afinal de contas, os seus discípulos, naquele momento, estavam perturbados com tudo o que estava acontecendo naquela semana. Essa mensagem tem a ver com a mensagem que nós pregamos domingo passado. É como que uma continuidade, que está dentro do mesmo contexto. Eles estavam perturbados com a ideia de que Jesus iria. Jesus estava preparando os seus discípulos para a sua partida. Esse era o contexto, como nós ministramos na semana passada. Esta frase, ela faz parte de um contexto do último discurso de Jesus. E sim, era naquele mesmo dia,
no dia da noite em que Jesus foi traído. Quando foi que Jesus disse: na casa do meu Pai há muitas moradas? Quando foi que ele disse isso? Jesus pronunciou essa frase no dia, na noite em que ele foi traído. Quando você pega a sua Bíblia aí, se você pegar aí João capítulo 14, você vai voltar ao 13, vai voltar ao 12, vai ver o contexto desse discurso. Ele estava ali, naquele mesmo dia, antes, porém, dele ser preso, antes dele ser traído, ele falou essas coisas. Ele estava ali reunido com seus, ele havia mandado os discípulos irem, encontrar uma pessoa na rua e falar: olha, o Senhor, o Mestre, mandou preparar o lugar para ele comer a ceia com os seus discípulos. Obrigado, meu filho. Para ele comer a ceia com os seus discípulos. E eles foram preparar o cenáculo para a realização da última ceia. Nós ministramos isso no domingo passado, no culto da ceia. O tema daquela mensagem foi, alguém lembra? Difícil, né? Uma semana já se passou, pastor, tanta coisa. Mas eu sei que vocês vão lembrar. Alguém falou lá atrás. Solidão e angústia. Jesus teve medo, Jesus teve pavor, Jesus orou. Antes dessas coisas acontecerem, ele disse isso aqui: na casa do meu Pai há muita morada. O contexto, querido, daquela noite era um contexto difícil. Jesus começava a preparar os discípulos. Nós estamos voltando alguns instantes daquilo que nós pregamos na semana passada. A semana passada já era o ápice daquela noite, quando ele é traído, quando ele é pego, é preso, vai ser açoitado. Agora nós estamos voltando, né? Tem aquela coisa de voltar a fita um pouquinho. Então essa semana eu vou dar um pouquinho. Ele estava ali. Jesus pronuncia essa frase naquela noite: na casa do meu Pai tem muitas moradas. Estava ali os seus discípulos preocupados, porque algo estava para acontecer. Eles não sabiam que Jesus ia ser preso. Jesus já havia falado: olha, importa que o Filho do Homem, seja entregue. Mas eles não aceitavam essa ideia de que Jesus ia embora. Queridos, imagine você perder a pessoa, que te dá segurança. A vida das pessoas muda da noite para o dia, não é verdade? É uma morte repentina, é uma separação, é o marido que abandona a família, as coisas acontecem e de repente a vida da pessoa desmorona, o mantenedor, aquela pessoa responsável, e às vezes aquela pessoa que fica, na dependência de tudo. A gente vê isso muito, filhos que de uma noite para o dia. Agora mesmo nós estávamos vindo, para a igreja, estávamos conversando no carro. Essa semana teve um acidente aqui, na Olegário Dias, ali perto no São Miguel. Um casal bateu de moto, morreram os dois, ali perto daquela igreja amarela. Era de madrugada. O rapaz morreu na hora, a menina parece que foi ser levada para o hospital, mas também veio a óbito. E os filhos, era um casal, tinham filhos, aquelas crianças ficaram órfãs. Mudou tudo. E agora? Os discípulos estavam andando com Jesus há algum tempo já, cerca de 3 anos. Não tinha problema, irmãos. Imagina, tem alguém doente aí? Só falar com ele, basta uma palavra, o meu criado sarará. Tem alguém morto aí? Vamos chamar Jesus. Senhor, se você tivesse vindo, meu irmão não tinha nem morrido.
Aí Jesus, não, eu estou aqui, vamos ressuscitar. Ele não morreu, ele está vivo. Ela está dormindo. É a viúva no caminho, né? Jesus estava ali, tem gente com fome. Jesus multiplicava o pão, acabou o vinho, a festa não vai acabar por causa disso. Vamos transformar a água em vinho. Qual é o seu problema? Basta tocar na orla dos seus vestidos. Tem gente leprosa, ele curou de uma vez só 10 leprosos. Então, sabe, aqueles homens tinham uma segurança. A vida daqueles que creram em Jesus, as pessoas largavam as suas coisas, largavam seus afazeres. Jesus falava assim, vem, me segue. Ele falava, o quê? Estou nessa. Porque ele resolve segurança, estabilidade, sabe, não precisa, tem dinheiro até para pagar imposto. Ô Pedro, pega um peixe aí. Tem dinheiro na boca do peixe. Os milagres aconteceram. Vai lá, paga o seu imposto, paga o meu imposto, vamos dar para César o que é de César. Queridos, que coisa maravilhosa, não tem problema para a gente, encontramos o Messias. Agora, de repente, ele começa a dizer que vai morrer. De repente, ele começa a dizer, olha, eu serei entregue. Como assim, mestre? Não, se alguém tentar te pegar, deixa comigo, eu vou dar, eles vão ver só, deixa alguém vir mexer com você. Mas a coisa estava ficando estreita naquela noite. E Jesus sentiu o coração dos seus discípulos. Eles não vão suportar. E ele começa a preparar os seus discípulos para a sua partida. Eles começam, Jesus começa a preparar, queridos. E aí ele vem e faz esse discurso na casa do meu Pai. O que é isso, querido? Tem muitas interpretações, né? Se fôssemos fazer um debate, tem muitas interpretações quanto ao na casa do meu Pai há muitas moradas. Combinado a isso, naquela semana, sabe, os fariseus, os escribas, os sacerdotes, Caifás, o sumo sacerdote, os líderes religiosos já estavam por aqui com essa história de Jesus, né? Não descia mais na garganta deles. Eles não estavam suportando mais. Porque aquela semana foi a semana que não só os seus discípulos, mas a própria nação assistiu coisas tremendas. Jesus naquela semana, querido, tinha sido exaltado, sabe? Entrou na cidade montado no jumentinho, forraram as ruas para ele passar. As coisas estavam acontecendo e os líderes ficando furiosos. Olha, eu sugiro que os irmãos leiam o capítulo 12, o capítulo 13 e o 14, que é o que nós estamos lendo, para a gente ter uma visão mais ampla do contexto. Naquela semana, querido, naquela noite, eles sentaram para comer a última ceia, e ali Jesus estava, ele lavou o pé dos seus discípulos, mostrando, sabe, preparando os seus discípulos para o serviço, mostrando que aquele que quiser ser grande tem que ser o que serve, mostrando os seus discípulos dentro daquele contexto da purificação. Olha, lavar os pés tinha a ver com purificação. E Pedro fala, então não lava só meu pé, lava tudo. Porque ele fala assim, não vai lavar meu pé. Jesus fala, se eu não lavar o seu pé, você não vai ter parte comigo. Ele falou, o quê? Para ter parte? Então lava tudo, lava o pé, lava a cabeça. Eu estou nesse negócio. Eu vou fazer o que o Senhor quer que eu faça. Então, querido, até aquele momento os discípulos
quando a gente lê o texto, eles não estavam entendendo muito o que estava acontecendo. Estava acontecendo muita coisa naquela semana. E eles estavam meio que confusos. Não tinha uma revelação plena. Deus, o próprio Cristo, ele ia revelando aos poucos. Eles ainda não tinham recebido o Espírito Santo, que nos revela. Então Jesus, querido, vai preparando eles. Então ali ele começa dizendo: não se turbe o vosso coração. Olha só o contexto. Os discípulos atribulados, os discípulos preocupados, meio que perturbados, porque eles estavam muito felizes por terem encontrado o Messias, alguém que resolvia todos os problemas, e agora ele está dizendo que vai embora. E agora eu vou perder o meu resolvedor de problema, o meu Messias esperado. Ainda que muitos rejeitaram, mas eles, os discípulos, creram, e eles queriam estar para sempre com o Senhor. Queria estar para sempre com o Senhor, né? Quem pudesse, né? Ou quem nos dera, né? Estar para sempre com as pessoas que a gente ama, né? E de repente as pessoas que a gente ama vão embora. A gente fica angustiado, a gente fica perturbado, porque às vezes a pessoa que a gente mais ama é tirado repentinamente de nós. E agora? O que vai ser da minha vida daqui para frente sem a pessoa que eu mais amo? Então Jesus, ele vai confortar os seus discípulos. Ele vai dizer que eles não precisavam ficar perturbados. E esse é o termo que ele usa. João 14, verso 1. Não se turbe o vosso coração. Imagina como estava o coração daqueles homens. E ia acontecer. Ele orou: Pai, se possível for, passa de mim. Mas ele ora ainda dizendo: mas todavia seja feita a sua vontade. E hoje nós cantamos uma canção, né? Todavia me alegrarei. Todavia, gente, muito forte. Ainda que dê tudo errado, ainda que eu tenha perdas, prejuízos, todavia, o Cristo, ele fala isso com o Pai: Pai, está difícil, todavia seja feita a tua vontade. Então, querido, na casa do meu Pai há muitas moradas. O que o Senhor está querendo dizer para os seus discípulos? Olha, a vida, a alegria dos meus discípulos não vai se resumir a essa vida. Eu vou levar vocês para um lugar melhor. Vocês estão muito felizes porque eu estou aqui resolvendo o problema de vocês, mas o meu reino não é desse mundo. Eu tenho um lugar melhor para nós. Ele vai dizer para os seus discípulos: não se turbe o vosso coração, creia em Deus, creiam também em mim. Queridos, você crê em Deus? Você crê em Jesus? Você entendeu que nessa noite o Senhor Jesus está dizendo para nós que a gente tem que acreditar nele? Crer mesmo, crer, confiar, descansar, independente do que vai acontecer, independente do que está acontecendo. Ele está preparando o nosso coração para um novo tempo, mas é para algo muito maior do que essa vida. Essa vida é muito boa, não podemos negar. Há quem diga que não, tem gente que já desistiu de viver por causa dos problemas, né?
Tem pessoas que decidiram até tirar a sua própria vida. Mas nós que temos o Senhor, temos uma esperança de uma vida abundante. Todos nós, quando as coisas ficam difíceis, nós vamos até Jesus. Como os discípulos faziam: acabou o vinho, acabou a farinha da panela, acabou o azeite. O que acabou na sua casa? Acabou a alegria? Acabou o quê? O dinheiro? O que acabou lá? Onde você tem que ir? A Jesus. Porque é Ele que tem todas as coisas, tem todo o poder. Ele pode resolver todo o seu problema, mas Ele está te dizendo: tem lugar melhor para nós. Mas você tem que crer em mim. Mas você tem que acreditar nisso. Porque estão tentando dizer que não existe o céu. Porque estão dizendo por aí que a vida se resume a essa vida. Que não há vida depois da morte. Que não há nada melhor, nada além disso. E se você está aqui nessa noite e confia no Senhor Jesus tão somente para resolver os problemas dessa vida, o apóstolo Paulo diz que se nós esperarmos em Cristo somente nessa vida, somos os mais miseráveis dos homens. Porque o reino do nosso Senhor não se resume a essa vida. Então Jesus está preparando os seus discípulos, dizendo para eles: não fiquem preocupados, eu vou, sim. E ele vai seguir, né? Logo em seguida ele explica as razões para que eles não fiquem perturbados. Ele faz a promessa, ele faz uma declaração que até aquele momento é quase que extraordinária. Ele faz um anúncio: olha, na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito para vocês. Jesus não estava querendo enganá-los. Ele falou: olha, eu vou levar para vocês para um lugar, cabe todo mundo lá, tem morada para todo mundo. Não fiquem preocupados, sabe, com essa vida. Não fiquem preocupados com a ausência que você está tendo hoje, com a falta. O que está faltando? Tem uma casa preparada para nós. Inclusive, ele vai dizer assim: se não fosse assim, eu lhes teria dito. E aí ele faz uma afirmação: vou preparar-lhes lugar. E quando eu for preparar lugar, voltarei novamente e os levarei para mim mesmo. A promessa da sua vinda, a garantia de que ele não iria abandonar os discípulos. Irmãos, nós no século 21 temos uma visão diferente daqueles homens que estavam ali assistindo tudo aquilo. É diferente. Para você tentar entender, você tem que de alguma maneira se transportar para lá. Imagina você, um discípulo de Jesus, andando do lado dele, com toda a segurança de alguém que tem todo o poder sobre o vento e a tempestade, poder sobre as águas, poder sobre, sabe, a natureza. Ele fez coisas tremendas. E de repente essa pessoa vai embora. Mas ele está garantindo que vai voltar. Ele está dizendo: eu não vou abandonar vocês. Não vou deixar vocês. Eu vou voltar. Voltarei novamente. Eu imagino que os olhos deles começaram a brilhar. Vai ser duro a partida. Não sabemos como será. Ele está dizendo que ele vai ser entregue, que ele vai ser maltratado, que ele vai ser morto. Aí o debate entre os discípulos: não, se vier aqui eu não vou deixar levar. Vai ser aquela coisa. Nessa mesma noite, Jesus fala que um deles iria traí-lo. Aquele que põe a mão comigo
né? Na hora de comer a ceia. É esse que vai me trair. Naquela noite, ele revela que Pedro, apesar de toda a sua disposição, de toda a sua valentia, você vai me negar, Pedro. Quando a coisa ficar difícil, você vai me negar. Ele começa, querido, fazer essas coisas, essas revelações, e parece que ia de encontro. Sabe, querido, quando nós somos provados, quando nós somos tentados, quando nós somos experimentados na adversidade, nós cantamos aqui, mas será que nós vamos nos manter? Quando a gente tiver a sensação de que Jesus já era, perdeu. Porque essa foi a sensação. Quando botaram a mão em Jesus, quando pegaram ele, o que ele podia ter feito? Um sopro, caía todo mundo. Ele fala isso com o discípulo que vai lá e corta a orelha de Malco. O que ele fala? Rapaz, deixa. Se eu quisesse, eu pedia o meu pai, ele mandava que uma legião de anjos acabava com essa festa, acabava com todo mundo. Se Jesus quiser, irmão, ele resolve o problema de todo mundo, se ele quiser. Mas a vontade e o propósito de Deus para cada um de nós tem que se cumprir. E é nesse momento que a gente tem a sensação de que Jesus perdeu o poder. Tanto que eles correram, ninguém ficou. Pedro negou, a turma fugiu, todo mundo, porque foi o ápice, querido. Foi o ápice da provação. O ápice, querido. Vai ter um momento na minha vida, na sua vida, que nós vamos ser levados a extremos da nossa provação. E hoje nós estamos aqui cantando: todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. E espera, o vento vai bater lá, hein? Eu não sei se já bateu. Eu não sei se a dificuldade já chegou diante de você. Mas o Cristo falou: edifica a sua casa na rocha, porque vai vir os ventos, vai vir as tempestades, e você vai ter que continuar cantando: todavia me alegrarei. Você está entendendo isso, querido? Você precisa confiar no Senhor. Você precisa acreditar, crer em Deus e crer em Jesus, que mesmo no dia mais difícil da sua vida, você não vai perder a esperança nele. Ele não perdeu o poder, ele só está provando a sua fé, ele só está fazendo com que o propósito de Deus se cumpra na sua vida. E há um propósito para todos nós. Cada um de nós, querido, Deus tem algo com cada um de nós de forma diferente. Tem um propósito coletivo. A igreja está sendo conduzida pelo Senhor a um propósito universal. Aconteça o que acontecer, a igreja é vencedora. Ela vai chegar no céu. Ela tem promessa. Jesus falou: eu vou voltar e vou levar vocês. Isso vai acontecer. Então, o que acontecer na vida do pastor, aconteça o que acontecer na sua vida, você precisa estar dentro da igreja, do corpo espiritual, porque ela é vencedora. Nós podemos perder algumas batalhas, como Pedro que negou, perdeu, como Judas que traiu, como outros discípulos que também abandonaram, que fugiram.
Quantos naquela noite tiveram a sensação de que acabou tudo? Depois voltaram a trabalhar, a seguir as suas vidas. Ficaram ali a expectativa. O que aconteceu? Acabou, né? Ficaram sabendo o que aconteceu. Até teve um movimento aí, acabou tudo. Mas Deus estava conduzindo. Aquilo ali era só o começo, querido. Você faz parte de um projeto muito grande. Sabia disso? É muito grande. A igreja é um plano de Deus, é um projeto de Deus. Até que Ele venha, nós precisamos estar dentro da igreja, dentro do corpo de Cristo, porque o que acontecer no mundo, olha, guerras, terremotos, tempestades, pandemias, sabe, tudo de ruim que pode acontecer, a igreja está debaixo de uma promessa, de um lugar melhor. Então, querido, o nosso foco como igreja é essa promessa. Nós temos que crer nisso aqui. Nós não podemos ter uma expectativa medíocre de um Senhor que resolve todos os meus problemas e o dia que Ele não resolver, eu perco a fé. Não, porque dali em diante, esses homens que agora estavam debaixo de uma promessa da vinda de Jesus, de uma morada no céu, todos eles, querido, foram levados a provações extremas. Paulo, Pedro, começou com Estevão, né? Morreu apedrejado em praça pública. Mas ele estava preocupado com isso, pastor? Não, porque ele teve a visão da morada de Deus. Ele contemplou o Senhor, abriram-se os céus e Estevão viu Jesus à direita do Pai, no trono. Querido, era isso. Ele viu a morada. Você já tem essa expectativa do céu? Entendeu, querido? Porque enquanto a gente estiver aqui na igreja, só com a expectativa na terra, possivelmente a gente vai abandonar a fé. Mas se nós estivermos com o nosso foco ajustado no Senhor Jesus, na morada de Deus, os céus vão se abrir para nós, e nós vamos entrar na morada de Deus. Vamos, querido, na casa de meu pai. Os discípulos estavam ali perplexos com a ideia da separação, e eles recebem essa promessa: olha, nós vamos se separar sim, é necessário, vai ter que se cumprir, mas eu vou voltar. Ele estava confortando os discípulos. Então, o que é a casa do Pai? Estava lendo um pouco sobre isso. Os discípulos, né, judeus, o judeu tinha uma visão da casa de Deus diferente. O que era a casa de Deus para o judeu? Era o templo que estava ali na esquina, né? O templo que Salomão construiu, a casa de Deus. Então, o próprio Cristo uma vez chega lá e fala: olha, o que vocês estão fazendo com a casa do meu pai? A casa do meu pai será chamada casa de oração. Então, quando se fala, ou principalmente naquela época se falava da casa de Deus, eles se voltavam para o templo. Vamos dar uma olhada na Bíblia quando ela fala sobre isso. Abre comigo 1 Crônicas 29, verso 7. E também 2 Crônicas 7, verso 7. 1 Crônica 29, verso 7. Tem aí? Só para a gente ter essa noção de que os judeus tinham essa expectativa. Olha lá. E deram para o serviço da casa de Deus 5.000 talentos de ouro. Ali estava juntando oferta para a casa de Deus. Então a casa de Deus naquela época era o que? Era o próprio templo. Eles trabalhavam, eles construíram, eles cuidavam, ali Deus se manifestava, porque a visão do judeu, a casa de Deus é lá.
Vamos na casa de Deus. Outra passagem, 2 Crônicas 7, verso 7. Segunda Crônicas 7, 7. Achou? Me ajudou? E Salomão santificou o meio do átrio que estava diante da casa do Senhor. E agora Salomão, preparando tudo para a inauguração, prepara, porquanto ali tinha ele oferecido os holocaustos, a gordura dos sacrifícios pacíficos, porque no altar de metal que Salomão tinha feito não podia caber o holocausto e a oferta, mas ali era o quê? Diante da casa do Senhor. Então, para o judeu, a casa de Deus era o templo, aquela habitação física. Ali tinha, dentro do templo, o santuário, tinha o santíssimo lugar, o santo dos santos, aonde ficava ali a arca da aliança, aquele objeto semelhante àquele, aquilo ali é só uma réplica bem pequena, mas era algo parecido com aquilo, grande, sim, mais ou menos 1 metro e pouco. Dentro daquela arca tinha 3 elementos ali, que era a vara de Arão que floresceu, um pote do maná que o povo comeu no deserto, e as tábuas da lei estavam ali. Era a representação física de Deus. Então essa era a visão. Olha, a casa de Deus é ali está o santo dos santos, está a arca da aliança, a presença de Deus está naquela arca. Essa era a fé dos judeus. E Jesus falou: na casa do meu pai tem muita morada. Dá assim, uma ideia para eles. Como é isso? Essa casa de Deus é ali, ninguém nem mora ali. O que Jesus estava dizendo para eles? Então, queridos, o templo terreno, ao contrário disso, Jesus estava prometendo para eles uma morada no céu. Um lugar onde todos que o seguissem, todos os que acreditassem nele, iriam para lá. Um lugar muito melhor do que aquele lugar que eles conheciam. Embora fosse ali a casa de Deus, um lugar de muita bênção, de perdoar pecados, de remir, das pessoas irem lá, serem restauradas, Jesus está dizendo para eles: na casa do meu pai tem muita morada, vocês precisam acreditar nisso. E a casa não é uma casa terrena, a casa de Deus é uma casa celestial. Vamos ver isso? Salmo 33, verso 13 e 14. Quando nós viemos à igreja, nós usamos muito esse termo, vamos na casa do Senhor, na casa do meu pai há unção e há poder. Mas o próprio Senhor disse que ele não habita em templo feito por mão de homem. Vamos ver Salmo 33, verso 13 e verso 14. O Senhor olha desde os céus, está vendo a todos os filhos dos homens. Verso 14. Do lugar da sua habitação contempla todos os moradores da terra. Aonde Deus habita? Nos céus. O lugar da habitação de Deus é nos céus. Embora naquele tempo as pessoas olhavam para o templo físico e falavam: ali é a casa de Deus, ali que ele está. Davi desejou construir uma casa para Deus, E ele fez, Ele diretamente não pôde fazer, mas o seu filho Salomão edificou a casa para o Senhor. Mas as pessoas começaram a adorar mais o templo do que o Deus do templo. Nós temos uma tendência muito grande à idolatria. Todos nós, queridos, nós pendemos para a idolatria. Temos que ter cuidado com isso. Você idolatra alguma coisa ou alguém? Os judeus começaram a idolatrar o templo.
Já que ali é a casa de Deus, já que ali é que Deus se manifesta, então aquele lugar é diferente, aquele lugar é especial. E eles começaram a adorar mais ao templo do que a Deus. Por quê? Porque quando estavam no templo, eles tinham um comportamento. Quando não estavam no templo, era outro comportamento. Será que nós não estamos de alguma maneira nos reproduzindo isso? Será que quando a gente está aqui na igreja, a gente é uma pessoa, ou nós somos um tipo de crente, e quando nós não estamos nesse ambiente, é como se Deus não estivesse com a gente e a gente se comporta de outra maneira? Isso é um tipo de idolatria, tá, querido? Porque você acredita que Deus só está naquilo. Deus só está lá na igreja, Deus só fala dessa maneira. E Deus, ele é onipresente, e Deus é onipotente, e Deus é onisciente. Então nós temos que tomar cuidado com a nossa idolatria. Achar que Deus só se manifesta lá em tal lugar, só ouve a oração de tal fulano, só fala se for através do Bertano. Cuidado. Nós temos uma tendência muito grande à idolatria. A idolatrar coisas, idolatrar lugares, idolatrar pessoas, objetos. Se não for dessa maneira, Deus não fala. Se não for esse tipo de coisa, Deus não está presente. Então cuidado com isso. Então Deus está dizendo, querido, que a morada dele é os céus. Seu trono está no céu, seus pés aqui na terra. Olha o tamanho do nosso Deus. Você pensa que a terra é grande? Mas o seu trono está nos céus, seus pés aqui na terra. É disso que Jesus está dizendo para os seus discípulos. Olha, vocês não têm noção do tamanho da morada do meu Pai. E é para lá que a gente vai. Ele cria uma expectativa, querido, muito grande. Eu não sei se você, quando decidiu seguir a Jesus, você já teve essa revelação. Isso tem a ver com revelação, tá, querido? E não é revelamento não, é revelação mesmo. É o Espírito de Deus mostrar para você que existe algo muito maior do que essa vida. Que Jesus preparou um lugar muito maior do que isso que você vê. Porque a gente trabalha todo dia, a gente corre atrás, a gente luta para chuchu, né? Como dizem mais antigo, né? A gente luta para chuchu, para ter um carro, para ter uma casa legal, para ter um conforto. E quando a gente consegue tudo, de repente não tem mais nada. Você trabalhou para ter saúde, quando tu consegue o dinheiro, tu tem que comprar remédio, porque tu já está doente. Você trabalha para chuchu, para ter uma casa, um carro, o ladrão vem, te rouba, te deixa no zero. Você conquista o trabalho. Nossa, gente, de repente você perde, como eu falei, as pessoas que você ama. Você lutou, e aí na hora de curtir, você vai ver que você não tem mais nada. A vida é assim, é como um vapor. De repente tudo sai do nosso controle. Então Jesus está dizendo, não fique tranquilo, vocês só precisam acreditar em mim. Tem um lugar melhor para nós, para os meus discípulos. Olha, quem acreditar em mim, eu vou levar para um lugar. Querido, a partir daí a gente vai ter uma expectativa diferente do que a gente vem fazer aqui nesse lugar. Aqui nesse lugar, na igreja, na vida que a gente leva, porque a gente tem uma outra relação com Jesus. A gente não serve a Jesus por coisas que a gente está vivendo, por coisas que a gente está fazendo, por conquistas passageiras, efêmeras. Por melhor que seja a nossa conquista aqui na terra, não há de se comparar com a glória que nos está proposta. É disso que nós estamos falando, é disso que Jesus está dizendo, da casa do Pai. É algo que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, não passou na mente de ninguém o que Deus preparou para nós.
Você já fez alguma coisa boa nessa vida? Já teve alguma sensação boa? Olha, você não se compara com o que está guardado, escondido em Deus para nós. E a gente não pode perder isso. A gente não pode perder o que Deus preparou para nós. E a gente precisa crer, porque é só a fé que nos levará para lá. Todos os que crerem, Ele deu direito. Sabe quem é que tem direito? Os que creram no nome de Jesus. Porque todos nós fomos criaturas de Deus. Somos criaturas, fomos criados. Ele criou todas as coisas, Ele criou o homem, Ele criou tudo. Então todos nós somos criaturas de Deus. Sabe quando nos tornamos filhos de Deus? Os filhos irão entrar na casa do Pai. A pergunta é: eu sou filho? Você já é filho de Deus? Porque nós temos que sair de criatura para filho. Abra comigo a sua Bíblia lá no Evangelho de João, capítulo 1, verso 11 e 12. Sabe, ir à igreja não vai fazer de você filho de Deus. Olha, Ele veio para que era o seu, e os seus não rejeitaram. Nós vimos aqui na noite que Ele foi traído, Ele foi rejeitado, armaram contra Ele, mataram Ele, estava tudo dentro do plano de Deus. Mas, verso 12, mas a todos quantos o receberam, Ele fez o que com essa gente? Ele deu o direito, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Ei, você crê em Jesus? De que forma você crê em Jesus? Ele fez essa promessa para os seus discípulos: creiam em mim, creiam também no Pai. Ou ele diz, crê em Deus, crê no Pai e crê também em mim. Sabe quem é que tem o direito de se falar assim: eu sou filho de Deus? Os que creem em Jesus. Eu criei, querido. Não é aquele que vai à igreja. Os que creem em Jesus vão à igreja, porque a igreja é a família do Pai. Então nós somos uma família. Mas nós não vamos na igreja como se vai a uma festa. Sabe? Como se vai a um clube de futebol, como se vai a um clube de aqueles clubes bacanas, sabe? Aqueles clubes bacanas que tem piscina, aqueles resort. Olha, eu pertenço àquele clube, eu pago o carnezinho por mês, então quando eu quero desfrutar, eu vou lá, passo o final de semana, eu sou sócio daquele clube, lá eu tenho isso, tenho aquilo, olha, eu passo lá, eu volto renovado, tem tanta coisa boa. Não, igreja não é isso. Igreja não é clube. Igreja não é lugar de lazer. Igreja é família de Deus. E família tem problema. E família enfrenta dificuldade. Qual família aqui que não tem dificuldade? A sua família tem problema? A sua família enfrenta doença de vez em quando? Tem alguém doente lá de vez em quando? Fiquei feliz aqui, né, que eu encontrei o nosso querido Nicolinha, está na igreja aqui, né? Mas a família esses dias passou uma dificuldade com ele, teve que internar, teve que cuidar, mas a família estava lá, ninguém abandonou ele, porque ele ficou doente. Ei, igreja é isso, igreja não é lazer. Igreja é lugar de enfrentar problema, um ajudar o outro, um seguir com o outro, um levar o outro. Nós vamos cuidar de você, porque, olha, nós vamos para a casa do Pai, e você não pode ficar de fora dessa casa. Então, igreja é isso. Enquanto você ficar procurando igreja como lazer, frequentar de vez em quando eu estou muito com problema, vou lá na igreja. Não, você não entendeu que Jesus, não é isso que Jesus quer para a sua vida. Ele quer que você entenda
que a família vai viver junto, a família vai enfrentar os problemas junto, a família vai até o fim, porque são filhos, e os filhos não saem da casa do pai. Os filhos vão permanecer, porque o pai prometeu que vai cuidar dos seus filhos. O pai ama os filhos. O nosso pai não é um pai que abandona filhos. Nós encontramos pais que abandonam filhos. Pode ser que até uma mãe desampare um filho, mas ele prometeu o quê? Jamais vos desampararei. Você tem um pai que te ama, você tem um Deus que te ama, que falou que você, olha, você vai ter dificuldade, você vai ter problema, mas eu cuidarei de você. Se passar pelo fogo, eu vou estar lá. Se passar pelos rios, pela tempestade, eu estarei convosco todos os dias. Ele é pai, ele não é padrasto, querido. Embora tem muitos padrastos aí que cuidam melhor do que muitos pais. Muito. Porque não basta ser pai, né? Tem que cuidar, né? Tem que amar, tem que tratar. E o nosso pai é assim, ele nos adotou. Porque ele criou. Mas o dia que nós cremos nele, ele nos tornou filhos. Nós somos filhos de Deus porque amamos Deus, porque cremos nas promessas dele, querido, e ele quer nos levar para a sua casa. Ele quer nos conduzir a essa mansão gloriosa, a esse lugar, mas nós precisamos acreditar. Sabe, nós temos que ter confiança no nosso Pai. Você fala com Deus todos os dias? Ele é seu pai. Ou você só se lembra dele quando você está com um problema? Filho. É isso que Deus está te chamando de filho. Eu vejo aqui filhos de Deus. Você tem essa confiança. Queridos, isso tudo tem a ver com confiança. Sabe? Convicção. Quando você vai falar com Deus, você se sente filho de Deus. Teve um momento, né, da separação do homem com o pai, né, lá no Éden. As coisas estavam ali, era tudo perfeito, mas houve uma quebra de aliança, né? E aí aquele homem agora, ele sente vergonha de Deus. Será que essa é a minha condição hoje? Eu tenho vergonha de Deus? Talvez seja isso, querido, que está impedindo o nosso relacionamento com o Pai, porque a gente sabe que a gente erra tanto e que a gente tem vergonha dele, mas ele está dizendo que ele não se importa com isso, não que ele aceita você permanecer na vida do pecado, sabe, da escuridão, das trevas, porque o próprio Cristo vai dizer que os homens amaram mais as trevas do que a luz. Por isso que ele foi rejeitado, porque tudo que ele queria é que as pessoas fossem do bem, que as pessoas amassem umas às outras, que as pessoas cuidassem umas das outras, mas as pessoas preferiram mais a desobediência, preferiram mais o pecado, preferiram mais as obras das trevas do que andar na luz. Será que você, como tem sido o nosso comportamento no dia a dia? Será que eu tenho amado mais as obras das trevas do que as obras da luz? Será que a minha disposição tem sido maior para fazer a coisa errada? Quando eu faço isso, querido, eu estou rejeitando a Jesus. Eu estou deixando de crer nele, porque os que creem em Cristo permanecem no mandamento dele, na obediência, no amor, na santidade, na caminhada. Isso é disso que ele está dizendo, para que a gente nos torne filhos, porque se nós formos filho legítimo, que paga, sabe, querido, a ideia de pagar o preço é de sofrer com ele.
de suportar as aflições. Isso nos garante, querido, não é por isso que somos salvos, mas os que creem fazem isso. Os discípulos não foram salvos porque eles morreram por causa do evangelho, eles não foram salvos porque eles eram mais santos que todos, não, eles foram salvos porque eles creram em Jesus, porque eles creram nisso aqui, eles se apegaram a essa promessa. Naquele dia, Jesus vai começar a dizer para ele: eu vou voltar, vocês têm que crer, acreditar, confiar, permanecer. Vocês vão ser revestidos de poder, vocês vão ter autoridade, vocês agora são filhos, mas vocês precisam crer. E eles creram, querido, e eles estiveram ali firme até a morte. Agora é a nossa vez. Ele está dizendo a mesma coisa para mim, ele está dizendo a mesma coisa para você. Você quer ser meu filho? Você quer ter o direito? Você só precisa crer. A fé vai te ajudar a vencer. A fé vai abrir a sua visão para o sobrenatural, para o que está escondido nos céus, o que está escondido em Deus, as moradas do Pai. Querido, a nossa vida vai passar, e como será a nossa eternidade? Jesus está falando de eternidade. A morada do Pai. Eu quero te convidar a se colocar de pé em nome de Jesus. Nós, quando Ele se manifestar, o veremos e entenderemos. Sabe, quando a gente fala do céu, quando a gente fala das promessas de Jesus, a gente fica mais ou menos como os discípulos, meio que sem entender. Os discípulos não estavam entendendo muito bem não, querido, mas eles tinham que acreditar, eles tinham que confiar. Sabe, falar do céu aqui para nós nessa noite, falar da eternidade, falar da Nova Jerusalém, né? Você poderia abrir até a sua Bíblia aí, olha, no livro do Apocalipse. Eu até marquei aqui o verso, capítulo 21, para a gente ter uma visão mínima. Apocalipse 21, verso 1, 2 e 3, e nós vamos terminar. Olha o que João viu. Eu vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, o mar já não existe. Verso 2: e eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará a morada, a casa do Pai. Eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. É o ápice, querido, dessa promessa que Jesus fez para os seus discípulos. Agora João tem essa visão. Querido, se a gente conseguir servir ao Senhor olhando para essa promessa, a gente não se apega às coisas dessa vida, a gente confia nele, a gente tem um outro comportamento, porque a gente sabe, olha lá, Deus habitará com eles. Ei, você está preparado para morar com Deus? Quando Jesus fala assim, olha, vou preparar lugar, não quer dizer que estava tudo bagunçado lá no céu, não. Porque lá em Mateus capítulo 25, Cristo já tinha falado, olha, está preparado antes da fundação do mundo. O que Jesus está dizendo de fato ali, em ir preparar o lugar, querido, era consumar. Aquela noite ele estava indo para o Calvário. Naquela noite ele estava indo para o seu sacrifício, ele estava indo, porque se não houvesse o sacrifício, se não houvesse derramamento de sangue, se não houvesse a ressurreição, se não houvesse a glorificação dele, nada disso existiria.
Então ele estava indo, o que ia acontecer tinha a ver com isso que ele estava preparando, que já estava preparado, eles só precisavam acreditar. A pergunta é: você acredita no céu? Você acredita que tem um lugar, uma morada de Deus? O que você está disposto a fazer para não perder esse lugar? O que é que eu preciso fazer, pastor? Crer somente. Aquele que crê tem a vida eterna. E eu pergunto: você crê? Você tem se comportado como alguém que crê em Jesus? Vamos louvar ao Senhor. Coloca aquela canção do Thales para a gente, por favor. A casa de Deus. Sabe, a vida aqui pode ser boa, mas a casa do Pai é bem melhor.